propriedade do seu Ivo, localizado no distrito de São Joaquim do Boche, aproximadamente 25 quilômetros da cidade de Tangará da Serra, Mato Grosso. O produtor planta aproximadamente 6 hectares de cana-de-açúcar, onde a produção é destinada para a fabricação de rapadura, açúcar mascavo e cachaça, sendo estes produtos comercializados na feira municipal do produtor. Devido ao ataque de pragas, o produtor tem diversas perdas em sua produção, que são decorrentes da praga chaves, como a Diatreia sacaralis, popularmente conhecida como a broca da cana, e a Marranarva fimbriolata, conhecida como a cigarrinha das raízes. A broca da cana é a principal praga da cana-de-açúcar. A fêmea deposita os ovos na face inferior das folhas da planta, sendo escamados de cor clara. As lagartas eclodem e se alimentam das folhas para depois penetrar pelas partes mais moles do colmo, onde fazem galerias. A coloração de seu corpo é amarelo pálida e de sua cabeça marrom. Já a forma adulta é uma mariposa com asas amarelo palha e o ciclo inteiro dura de 53 a 60 dias. Os prejuízos diretos causados pela abertura de galerias podem ser perda de peso e morte das gemas, tombamento pelo vento e secamento dos ponteiros, conhecido como coração morto. Já o prejuízo indireto é a podridão vermelha do colmo, causado pelo fungo Coletótrico falcatum, que causa a inversão da sacarose. Os ovos da cigarrinha são depositados sobre a bainha seca ou sobre o solo, próximo ao colmo. As ninfas eclodem e se deslocam até as raízes, onde sugam a seiva da planta, liberando também toxinas e envoltas por uma espuma esbranquiçada para sua proteção. Na forma adulta, o macho é de coloração vermelho com algumas faixas pretas longitudinais no dorso, já a fêmea é de coloração vermelha com algumas faixas marrom escura. Os prejuízos causados pela cigarrinha podem ser extração de grande quantidade de água e nutrientes das raízes pelas ninfas, redução do teor de açúcar nos colmos e diâmetro da cana, e folhas tornam-se amarelas, depois avermelhadas e posteriormente secas. Monitoramento e amostragem. O levantamento do nível populacional da broca consiste com o exame de 10 canas por hectare, escolhidos ao acaso pelo método de amostragem zigue-zague, devendo repetir a avaliação quinzenalmente, avaliando-se o número de lagarto nas folhas, número de internóides totais e o número de internóides brocados. Para avaliar os internóides, deve rachá-los longitudinalmente com um facão e verificar quanto desses está com a galeria da broca. Os dados obtidos na avaliação são aplicados à fórmula de intensidade de infestação e a época adequada para o controle é quando for encontrada uma intensidade de infestação igual ou superior a 3%. O monitoramento de populações da cigarrinha deve ter início com a chegada da estação chuvosa e o aumento das temperaturas, ocasião em que se encerra o período de diapausa e as ninfas começam a eclodir e ser mantido durante todo o período de ocorrência do inseto no campo. O método de amostragem recomendado consiste na avaliação de 18 pontos de 1 metro linear por hectare, distribuídos de forma sistematizada no talhão. Essa atividade consiste na contagem direta de adultos da cigarrinha nas folhas da cana, espumas e ninfas na base das touceiras. Medidas de controle deverão ser adotadas quando a densidade populacional da praga atingir o limite de 5 ninfas por metro linear. Os métodos de controle utilizados são controle cultural, controle biológico e controle químico. Os métodos de controles culturais da broca da cana podem ser fazer o plantio de variedades resistentes ou tolerantes, moagem rápida após o corte e eliminação de todas as hospedeiras próximas ao canavial. Os métodos de controles biológicos da broca da cana. A broca da cana é atacada por inúmeros inimigos naturais, entre parasitóides e predadores em condições naturais. Como exemplo, a larva de parateresa, que é uma parasitóide de lagarto da broca. Entretanto, existem algumas espécies de parasitóides que têm condições de serem multiplicados em laboratório e liberados a campo. Como os principais exemplos e os quais estão registrados para a cultura é o Trichogramma galloi, que é o parasitóide de ovos, e a Cotesa flavips, que é o parasitóide de lagartas. Ambos parasitóides têm se mostrado eficientes no controle da broca da cana e associados chega a reduzir a intensidade de infestação em 60%. Os métodos de controles culturais da cigarrinha das raízes podem ser recolhimento da palha em excesso, desenleiramento da palha na linha, uso de variedades da cana precoce e a destruição mecânica da palhada durante o preparo do solo e o uso de variedades resistentes. Controle biológico da cigarrinha das raízes. A cigarrinha das raízes também é atacada por inúmeros inimigos naturais, entre parasitóides e fungos entomopatogênicos em condições naturais, como o exemplo do fungo Metarrhizon anisobris, que tem grande eficiência no controle das cigarrinhas. Controle químico para a cultura da cana. A utilização do controle químico para controlar as principais pragas da cana-de-açúcar devem ser de acordo com a praga e o estágio em que ela se encontra, onde é necessário que seja implantada uma rotação dos produtos com base nos diferentes sítios de ação para não ocorrer a seleção dos insetos resistentes e sempre visar a preservação dos inimigos naturais.
Na Agrofit são encontrados produtos registrados para o controle da broca da cana-de-açúcar, no qual os granulados mostram-se com a maior eficiência, e da cigarrinha das raízes, que deve-se fazer o uso de inseticidas específicos conforme a recomendação do fabricante.